Galera, o Santos está muito perto de fechar mais uma contratação de um jogador argelino desconhecido aqui no Brasil que tem um nome para lá de capcioso. Bilal, ele mesmo, Bilal Brahimi, jogador da Argélia que não é como seu conterrâneo famoso, o Riyad Mahrez, um cara que tem muita técnica, um cara que tem muito poder de decisão, mas é, como o Riyad Mahrez, um ponta canhoto que joga sobretudo pelo lado direito, com características diferentes do que o Santos hoje oferece. O jogador hoje, né, como a internet oferece essa quantidade de informações, eu nunca tinha ouvido falar desse jogador, a gente consegue se inteirar muito rápido, pelo menos pelas suas principais características, o seu histórico. Indico, inclusive, que você vá no X, no Twitter, lá do Vitor Hugo, que ele disponibilizou um vídeo de 16 minutos, que são mais interessantes dos vídeos que você vai achar aqui no YouTube, porque não tem só acertos, mas tem erros também do jogador. Separei aqui no site o gol, o histórico dele com relação às passagens pelas equipes. É um jogador relativamente jovem, que traz à mesa algumas coisas, mas sobretudo o que me anima nesse caso é que ele foi aprovado pelo Vojvoda, que é verdade. Nesse último ano errou bastante nas contratações do Fortaleza, mas ao longo dos 4 anos tem um histórico muito positivo, né? De acertar muito mais. E vários jogadores que chegaram para trabalhar com ele também chegaram no Brasil, ou chegaram, mesmo brasileiros, chegaram no time do Fortaleza desacreditados e melhoraram muito no comando técnico argentino. A gente espera que é isso que ele faça por aqui. E aí, bom, antes de dar minha opinião, se você puder deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, eu agradeço demais. Mas vamos falar um pouquinho de Bilal Brahimi. Bom, um jogador que é alto, tem mais de 1,80 m, acho que 1,86 m, ponta canhoto de velocidade. Os lances que eu vi, tá? Não parece um cego da bola, ele parece ter até mais refino técnico do que o Cabalheiro. O Cabalheiro é um cara que é muito mais artilheiro, muito mais goleador e até mais assistente. Os números, inclusive, de assistências do Brahimi, porque às vezes você fala assim, o ponta não é tão goleador, mas ele se destaca em assistências. Pô, esse aqui, ele faz muito gol, mas não dá tanta assistência. Ele tem números bastante fracos na carreira em assistências e em gols. Isso me preocupa. Mas quando você vê ele jogar, o refino dele, a maneira como ele escolhe as jogadas, a maneira como ele enfim, se comporta em determinadas situações de dificuldade, você vê que ele tem um pouco mais de refino, pelo menos nos vídeos que eu assisti, me parece que ele tem um pouco mais de improviso do que o Cabalheiro. Talvez, inclusive, o Cabalheiro seja o jogador que mais se aproxime dele por característica. Eu não estou nem falando de habilidade, porque o Cabalheiro é um cara destro, que dá mais profundidade, joga pelo lado direito, mas dá um pouquinho de profundidade, embora no Paraguai jogasse mais pelo lado esquerdo. De repente é o Vojvoda pensando no Brahimi, num esquema de repente com 4-3-3, com até mesmo o Cabalheiro sendo o substituto do próprio Guilherme pelo lado esquerdo, e como ele jogava no Paraguai, e o Brahimi pelo lado direito. No lado direito, né, quais são as opções que o Santos tem? O próprio Cabalheiro, que é um cara destro, então de novo, não é esse cara que puxa para dentro para bater e para cruzar, que hoje é uma arma importante do futebol moderno, né? Mas o Santos também tem 2 jogadores canhotos que jogam ali. O Roleiser, que não joga bem quando atua por ali, e o Barreal, que até fez boas partidas jogando de ponta, mas é outra característica, né? Um jogador que constrói mais por dentro, é mais um meia ponta, enquanto o Brahimi é um cara mais atacante, de atacar espaços e de partir para o 1 contra 1. Ele tem um bom cruzamento, pelo que eu vi, e tem bastante velocidade. Então, assim, é uma contratação que... Se fosse uma coisa uau mesmo, não viria agora, ele não estaria sem contrato, né? Ele está sem contrato, o contrato dele com o Nice acabou e ele tem contrato com o Nice desde a temporada 21-22 e simplesmente as temporadas dele lá não foram nada demais, tanto que ele foi emprestado ao Brest na temporada 23-24, emprestado ao Sint-Truiden da Bélgica e nenhum desses times também quiseram ficar com ele. Então é um jogador que me parece que tem potencial, mas ainda não desabrochou a sua capacidade técnica. Vamos lembrar que jogar na França não é das missões mais fáceis. É um futebol muito físico. E o cara joga no Nice, que também não é nenhum suprassumo do futebol francês. Então, claro, as atuações individuais dele vão, inclusive de números, vão refletir
para o número de oportunidades que ele tem, para as condições que ele jogou, para o nível dos seus companheiros, etc. e tal. Tudo isso conta. Mas, ainda assim, eu achei aqui, olhando os números dele, muito baixos. E aí eu gostaria de dar uma olhada aqui com vocês. Vamos pegar aqui a carreira dele. Ó. Ele ele é revelado pela base do Middlesbrough. Aliás, quem jogou lá, brasileiro, que jogou lá há muitos anos e foi ídolo, é um dos maiores ídolos da história do Middlesbrough, é o Juninho Paulista. Juninho Paulista, muito importante na história do Middlesbrough, fez gol de título, enfim, ele foi formado lá. E na temporada 18-19, ele atuou só uma partida pelo profissional do Middlesbrough, ou seja, o Middlesbrough não entendeu que ele era um jogador que a Premier League, ou na época, não sei se estava na Championship, Middlesbrough, pudesse aproveitar. Então ali em 2018 e 2019, ele foi para a França. E aí a primeira equipe dele foi Rennes, Stade Rennes, que ele jogou, ele começou bem, ele faz 20 jogos e faz 5 gols, ele começa bem a sua carreira, e aí ele é emprestado ao Le Mans, né? E no Le Mans ele faz um dos melhores anos da carreira dele, se não o melhor. 34 jogos, 12 gols e dá uma assistência. Você vê que assim, ele teve um número bom de gols aqui, mas deu uma só assistência. Então é um jogador que precisa do gol, porque se ele não tiver o gol, a assistência ele também não vai ter, né? Então aqui ele foi bem. E aí ele é contratado pelo Angers da França, e aí ele tem uma passagem de 10 jogos na temporada 2021-2022 e dá uma assistência só, não faz nenhum gol, e é contratado pelo Nice, que tinha contrato com ele até agora. No Nice, a primeira temporada é muito ruim, 14 jogos e nenhum gol. Eu não sei quais são as condições que ele entrou aqui, de repente o jogador no primeiro ano é um jogador de banco, então ele entra 14 vezes, mas jogando ali 20 minutos. Eu não sei a minutagem exata, mas fato é que ele não balançou as redes e também não deu nenhuma assistência na temporada 21-22. Ele já tinha feito isso no Angers por mais 10 jogos. Essa temporada de 21-22 para ele foi bem ruim. A temporada de 22-23 melhora um pouco, ele atua mais vezes, é mais utilizado, 37 jogos para o francês, para a temporada francesa. É um bom número para um jogador. Ele faz 5 gols e dá 2 assistências. Não é um número de, oh meu Deus, mas ele tem alguma participação. Aí na temporada de 2023-24, ele começa, faz 2 jogos pelo Nice e é emprestado ao Brest. E aí no Brest ele zera com 20 jogos. Um número bastante ruim aqui na temporada 23-24, gente. Temporada que aconteceu há pouquíssimo tempo. Ele volta para o Nice, faz mais 2 jogos e também zerado, e aí é emprestado ao Sint-Truiden da Bélgica. Que aí assim, o nível baixa bastante do futebol belga para o futebol francês. E ele também não tem números muito robustos. Aqui ele tem o melhor ano de assistente da carreira. Ele dá 4 assistências em 28 jogos, que também não é nenhum número absurdo. Mas ele faz 2 gols apenas. E aí nem o Sint-Truiden, nem o Brest quiseram ficar com ele. Ele tem mais um jogo na temporada 25-26 pelo Nice. O contrato acaba e ele fica livre no mercado e desperta o interesse do Santos. Foi oferecido por empresários. O departamento de scout do Santos gostou, contatou o Vojvoda aprovou e o jogador negocia, segundo o Lucas Musetti, importante dizer, um contrato de 2 anos com o Santos. De novo, a gente vai ter que se apegar aqui naquelas contratações que podem dar certo a partir do treinador. Não é um jogador que empolga, não é um jogador que a gente olha e fala, nossa, que baita jogador. Vou dar até um número aqui, eu vou até dar uma citação aqui. Os números daquele Indi, que jogou na Série B, etc., que o Santos nem colocou em campo, eram melhores no futebol de Portugal do que do Brahim. Significa que o Indi é mais jogador? Não, é outra liga, outra circunstância e tudo mais. Mas os números do Youssoufa Indi eram melhores. Então, assim, me assusta um pouco esses números do Brahim, mas de novo, assistindo aos vídeos dele, ele tem, me pareceu, ter um refino técnico muito melhor do que o Indi e melhor do que até o Caballero, que é um cara que tem mais números. Então é um jogador para completar elenco e que a única coisa que me deixa com uma pulga atrás da orelha é que buscando essa característica, todo mundo falava até aqui, né? Quais seriam os jogadores que o Santos iria buscar no mercado?
um meia de contenção, um típico camisa 5, embora o Vojvoda espere utilizar o Arão nessa posição, mas era uma posição que se falou e se fala bastante ainda até o fechamento dessa janela, ao fim das inscrições para o Campeonato Brasileiro, né? Que a janela já fechou. Então o Santos pode ainda assinar com jogadores livres do mercado, sempre importante lembrar. E também se fala de centroavante. O Santos perde o David Washington, contrata o Lautaro Martinez, Lautaro Dias, esqueci o sobrenome dele, mas enfim, o Lautaro, jogador do Cruzeiro, que também assim tem um histórico muito baixo de gols para um camisa 9. E então não é o reforço ideal para essa posição. O Santos vem sofrendo. Hoje saiu uma matéria no Diário do Peixe que o Tiquinho Soares já está mais de 100 dias sem balançar as redes. Então o Santos pagou muito caro por um atacante como o Tiquinho que não funcionou, continua pagando um salário altíssimo, é o maior salário do elenco depois do Neymar, 1 milhão, quase 1,5 milhão por mês, considerando salário, luvas, imagem. Perde o David Washington, que também não estava bem, contrata o Lautaro, que não estava nada bem no Cruzeiro, fez 4 gols em quase 50 jogos, um número pífio para um camisa 9. Então assim, o Santos precisava em tese de um camisa 9 e de um primeiro volante, mas o Santos está indo atrás de um ponta. E por que isso me dá um pouco de temor? Porque se o Vojvoda aprovou um ponta e quer um ponta e o Santos está trazendo um ponta, porque pode ser que o Santos continue jogando nesse mesmo esquema com pontas, cara, o 4-3-3. Saiu uma matéria do Diário do Peixe também essa semana dizendo que, diferentemente dos técnicos antecessores ao Vojvoda, ele tem testado uma série de sistemas diferentes ao longo dessas semanas livres para trabalhar. Então testou o Santos num 4-4-2, testou sim ainda no 4-3-3, testou também no 3-5-2. Não sabemos ainda qual é a ideia primária do treinador, como ele vai adaptar essa equipe. Também a gente precisa entender que o Alex Duarte, por exemplo, até para facilitar esse jogo com 3 zagueiros, não está participando ainda dos treinamentos, chega só na quinta-feira por conta da participação dele na seleção paraguaia, que ele é reserva lá, né? Então ele só vai chegar quinta-feira, nem deve ir para o jogo domingo, eu imagino, a não ser que ele surpreenda, embora esteja em forma, não participou dos treinamentos, eu não sei eu estou confundindo o São Paulo e o Vojvoda. Que o Vojvoda vai proceder, talvez ele vá para o banco, né? Porque está bem fisicamente, mas não seja utilizado de cara. Talvez o Vojvoda espere a chegada dele para fazer um esquema com 3 zagueiros com uma continuidade maior. Eu não sei o que se passa taticamente na cabeça do Vojvoda, mas fato é que o primeiro jogo ele partiu para o esquema do 4-3-3, né? Com o Roleiser de meia, Neymar de falso 9 e 2 pontas. Guilherme e o próprio Cavalheiro jogaram por ali. Jogou por ali pela ponta direita, posição essa que imagino que o Bilal está sendo contratado. Bilal é muito bom. Mas é isso, então me preocupa, eu particularmente, gente, não gosto de pontas. Esse tipo de jogador que é o Bilal, pontinha, driblador, cruza, vem. Eu sei que o futebol moderno, você precisa de jogadores assim, mas eu gosto de cada vez mais alternativas táticas em detrimento a esses pontas que, cara, assim, desde que o Santos começou a jogar com ponta, o Santos não ganhou mais nada. Essa é a verdade. Enquanto o Santos jogava com dupla de ataque, jogava mais... O Santos ainda tinha alguma relevância. Depois que o Santos passou a jogar com ponta, puta merda, cara, ficou difícil. Com algumas exceções, tá? Então eu tentaria fazer um time mais focado no meio campo, com mais meias ali, preenchendo aquele espaço do meio campo. E que de repente com laterais, dando profundidade, etc. Né? Mas esse esquema do 4-3-3 eu não aguento mais. E quando você vê uma contratação como essa, pode ser sinal de que o Vojvoda pensa o time nessa formação. O que dá para fazer também, de repente, um 3-4-3. O Abel fez isso bastante. Mas eu acho propriamente um esquema que você deixa o meio campo muito esvaziado. Porque desse 4 no meio campo, 2 são alas. Então você joga só com 2 no meio campo e 3 atacantes. Eu acho que deixa o meio campo muito exposto se você não tiver jogar de uma maneira muito compacta, muito bem treinada. Então de repente pode ser também. Tô curioso para entender o que o Vojvoda vai fazer taticamente. De novo, essa contratação me surpreende, não só por ser um jogador desconhecido,
mas por ser um jogador de características que ninguém disse que o Santos estava a fim de buscar no mercado. Vamos ver, a gente torce para que dê certo, mas é importante não se empolgar muito, porque se fosse bom, não estava desempregado, né? Então a gente tem que falar a verdade aqui também. Se fosse bom, ele tinha contrato com o Nice, o futebol francês estava querendo ele, o futebol belga que viu ele durante uma temporada, mesmo que como é o nome do time aqui, o Sint-Truiden, dissesse, beleza, a gente não quer, mas o rival do Sint-Truiden falou, não, beleza, você não quer, eu quero. Não chamou atenção do futebol francês, não chamou atenção do futebol belga, foi formado no futebol inglês e sequer jogou profissionalmente lá. Então é um jogador até agora que precisa, mas é jovem ainda, 25 anos é jovem, precisa encontrar seu espaço. De repente, a mão do Vojvoda faz com que seja no Santos. Tomara, a gente torce por isso, mas olhando o histórico, não me anima em nada. E você? Comenta aí o que você pensa. A gente vai se falando, grande abraço. Se tiver novidade, eu volto aqui hoje.